Okay, so our next speaker is Dr. Suzanne Suera. She's previously been the director of the Department of Science, Technology, and Strategic Inputs in Brazil. But in 2009, she was named by the World Health Organization and PAHO for the post of Regional Advisor on Sexual and Reproductive Health. And then, in 2014, she was nominated to be the Chief Director of the Latin America Center for the Perinatally Unit of Women and Reproductive Health. So the title of her talk today is Maternal to Child Syphilis Transmission in Latin America. So welcome, and if we have time at the end, we'll have our three speakers for questions, but it will depend upon the time. Thank you. And if I could make a quick announcement, we are trying to get more headphones. They are coming. I apologize for your hands being up. And then just a note that there is a conflict. The Lancet Infectious Disease Commission will not be in Segovia room. It will be in the Alhambra room, because there are conflicting schedules. So Alhambra room for Lancet ID. Yes. Opportunity. So also to ask for your colleague, you have many Brazilian that side of you can give you the translate machine. So thank you. Então, vamos falar português nessa conferência. E talvez algum espanhol, porque como eu vivo no Uruguai, o meu português está cheio de espanhol. E vamos começar de uma maneira mais tradicional. Em nome da Organização Pan-Americana de Saúde, eu quero agradecer o convite para apresentar essa conferência e, pessoalmente, agradecer a duas pessoas que tornaram possível minha presença aqui, me ajudando, a Angélica Miranda, que é a diretora científica desse congresso, e a Mariângela Freitas, que é uma assessora em tempo parcial do Centro Latino-Americano de Perinatologia. Mas, antes de começar, eu queria a licença poética dos que não são brasileiros para falar desse sentimento que é estar no Brasil, para nós que vivemos no estrangeiro, e que eu cheguei ontem à noite justinho na hora do hino. Estava começando, eu cheguei, consegui sentar, e começou o hino. E o que a gente viu? A gente viu um karaokê desafinado, né? A música estava num ritmo, nós estávamos cantando a letra e a letra vinha depois. O karaokê estava desafinado, mas os brasileiros não desafinaram. E foi tão bonito, eu falei, nossa, isso é uma recepção. A gente chega, o karaokê pode desafinar, os brasileiros não vão desafinar no hino nunca. Muito obrigada pela recepção afinada do hino. O primeiro quadro que eu vou mostrar para vocês, ele é um quadro que podia ser até histórico, mas não é. Ele é um mapa que a gente encontra no sítio da Organização Mundial de Saúde, e ele traz o número de grávidas positivas para sífilis. A primeira coisa que salta aos olhos é que ele ocupa o hemisfério sul. Quase é como se o norte não fizesse parte dessa infecção. A segunda coisa que nos causa, não espanto, porque nós escutamos ontem, escutamos hoje e em todas as reuniões anteriores, que a sífilis continua aumentando em muitos lugares. Como vocês sabem, um indicador sentinela da sífilis é o número de embaraçadas positivas para sífilis. Então, a gente vê que esse número não diminuiu. E a outra coisa que também ontem foi dita é que nós estamos falando de uma doença que é histórica. Há mais de um século nós falamos de sífilis. Nós conhecemos a tecnologia para diagnóstico, nós conhecemos o tratamento, não nós da área de saúde, não a gente que é militante, mas o Banco Mundial diz
que é uma das intervenções mais custo-efetiva. Então, por que nós seguimos com sífilis? Porque temos sífilis e sífilis congênita. A resposta não é tão cartesiana, não é verdade? A resposta não é simplesmente ter um tratamento e ter um diagnóstico que garante a eliminação. Não é assim, tão cartesiano, tão simples. A resposta seguramente está fora dessa lógica tão, talvez, médica ou de saúde pública, e vai de encontro aos determinantes sociais. E uma palavra que eu acho que está muito hoje em discussão, que é a equidade. Hoje, a partir do momento que nós assumimos um novo marco global, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Não sei, quem não conhece, é esse símbolo. Às vezes eu visto ele e algumas pessoas perguntam se está relacionado com os outros movimentos. Eu digo, não, aqui tem mais cores, 17. E nós estamos buscando justamente ampliar, sair do campo tão restrito, que é o campo puro da saúde, para entender que várias das nossas intervenções falham por falta de conexão, de intersetorialidade, de visões mais amplas. Muito bem, esse é o todo mundo sabe as taxas, elas foram amplamente discutidas, e o que a gente vem vendo na América Latina e o Caribe, que é o tema dessa apresentação hoje. Então, também, todos vocês sabem, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela é a secretaria técnica dos países, portanto, responsável. Isso daqui dá um trabalhinho, né? Eu vou passar de novo. Portanto, responsável por coordenar os planos e as resoluções. E olhem vocês, há 20 anos existem vários documentos, resoluções que são assinados pelos ministros de cada país. Ou seja, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPS, a PARO, vem colecionando iniciativas há mais de 20 anos, e eu vou me deter na última delas e na penúltima. A última, lançada no passado, ela é uma ampla resolução para eliminação, para diminuição, para o controle, para a prevenção das doenças infecciosas, transmitidas por infecção, TST, e de HIV. Mas, em 2010, nós tínhamos conseguido um marco importante, que era discutir a eliminação dual. Ele vai rápido, aí ele não vai. Vamos lá. Então, um trabalhinho, a gente volta. Tecnologia é isso. Funciona e, às vezes, não funciona. Aqui. Nós decidimos por uma iniciativa regional, por primeira vez dual, para sífilis e HIV. A ideia era, de fato, promover, em quase todos os países, um novo paradigma para a eliminação disso. Do ponto de vista do nosso secretariado técnico, nós preparamos um conjunto de marcos. Todas as guias que vocês veem em cima são guias que vão do mais político, desde como fazer advocacy, a fazer monitoramento, como fazer pesquisa em mulheres embaraçadas, no puerpério, para ver sífilis, que é um ótimo indicador. E embaixo vocês veem uma série de estudos e informes que tanto foram produzidos no centro, que eu sou diretora, como nos próprios países. A gente buscava o que pensávamos que seria... Está um pouquinho ruim isso. Eu vou pedir auxílio para o pessoal que está atrás. Isso, eu estou vendo. Volta uma, por favor. E eu peço para... Pronto, perfeito. Então, quando vocês olham esse slide, eu me lembrei da frase do nosso conferencista ontem: pode parecer simples, mas não vai ser fácil. Qual era a visão principal? Começando daqui. A visão é que a gente quer um mundo mais justo, com gerações livres de HIV ou de sífilis congênita. Essa sobe? Esse. Como é... O que a gente espera disso? A gente esperava ter uma transmissão de HIV menor do que 0,2%, menor do que 2%, e menos de meio casos
menos de 0,5 casos a cada 1.000 nascidos vivos de sífilis congênita. E isso incluía os natimortos, que é uma das discussões que a gente vai ter hoje aqui. Se vocês olham a coluna lilás, ela toda pede que a gente discuta as ações programáticas e pede que 95% das mulheres tenham acesso ao pré-natal a um parto institucional. Parece simples, mas nada fácil. Que elas tenham um diagnóstico e um tratamento, que os serviços sejam integrados, que funcione a informação e que a gente possa ter, com isso, uma prevenção e uma promoção mais eficiente. Quando a gente olha as linhas de ação, a gente vê que existe uma complicação aí relativa ao que a gente chama hoje de serviços fortes ou resilientes. Como operam os sistemas de saúde? Como vai o mercado de saúde? Do que nós estamos falando quando a gente fala de integrar serviços maternos com serviços de prevenção de DST e de AIDS? Todos esses elementos foram discutidos durante meses, estão nas publicações, e levavam a um entorno que nós consideramos que era o mais importante. Isso está claro, está no verdezinho claro embaixo, mas eu acho que é a base da discussão que eu inicialmente coloquei. Partia de princípios, como a discussão de direitos humanos, de gênero, de equidade e de populações vulneráveis. E é aí que está o difícil. Muito bem. A cada ano, a organização faz uma avaliação de como os países estão respondendo. Para isso, nós estabelecemos um conjunto de elementos que fazem parte dessa avaliação. O primeiro elemento é se o país fez uma adesão ou não ao plano, se ele faz parte disso, se ele, de alguma maneira, tem no país alguma decisão de como ele vai proceder em relação a isso. Apesar de que a gente tinha um plano regional, os países da nossa região são extremamente diversos e, naturalmente, a cada um deles cabia ter autonomia para responder isso. Nós também, a maioria dos países tem um plano. Nós perguntamos como funcionava o sistema de monitoramento. Não foi surpresa descobrir que, para HIV, nós tínhamos sistemas mais eficientes do que para sífilis. Muitas vezes, em sífilis, o dado existe e ele não está nem na área materna sendo analisado e nem na área de DST, que analisa outras prioridades. Então, sistemas específicos para sífilis, nem a gente recomenda e eles não são estruturais nos países como o de HIV. E começam aí as dificuldades. Mais ou menos 1,5 milhão das mulheres não têm acesso ao número mínimo recomendado de 4 consultas. E um número importante, como a gente vai ver, não tem acesso ao teste. Então, vamos olhar esse conjunto de elementos e vamos ver, eu vou passar pelos de HIV, que eu não vou ter tempo de discutir, nós estamos discutindo sífilis, nós vamos ver que a maioria dos países tem planos, mas o teste rápido, que é a estratégia, a tecnologia, o elemento definidor para mudar isso, só estão em 19 países, e o sistema de vigilância em 39. Além disso, nós temos problemas conceituais. Todos nós sabemos que um dos desfechos mais temidos de uma sífilis congênita é o natimorto. Portanto, ele faz parte do conceito. A eliminação é 0,5 casos a cada 1.000, incluindo natimortos. Mas, pelo menos, 11 países não têm essa definição, e muitas vezes, quando a gente pergunta, não é porque eles estão em desacordo, é porque eles não têm nenhum sistema de avaliação de natimortos. Quando a gente olha os indicadores, para ter uma ideia dos números, existem 15 milhões de grávidas
na região. Eu estou excluindo Canadá e Estados Unidos dessa análise. Então, nós vamos ver a primeira, e aí está comparado HIV e sífilis também para dar alguma dimensão para vocês. Mas quando a gente olha o número de grávidas que não tem nenhuma consulta, ou tem até uma consulta, isso pode chegar a 500 mil. Não é um número pequeno, é um número bem razoável. E quando a gente pergunta quantas mulheres não acedem, não têm acesso a um teste, isso pode chegar a 3 milhões. São dessas mulheres que a análise dos determinantes e quem são essas mulheres, desagregar esses dados, que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. Estou começando com o macrodado para a gente chegar no mínimo. Dando um exemplo só do percentual de mulheres positivas, a maioria desses dados faz parte do informe. O informe está disponível aqui, em inglês e espanhol, e também está disponível nas nossas páginas. Mostra que a maioria dos países estabilizou o número de mulheres que ele alcança para o tratamento. Isso é um dado que serve para reflexão. Aqui tem vários que servem, né? Primeiro, poucos países a gente tem dados para os 2 anos, mostrando a inconsistência, a fragilidade do sistema de informação. Segundo, eles não conseguem superar o ano anterior. Ora, se eu tenho 80% e eu quero chegar a 100%, eu deveria ter um acréscimo. Na maioria dos países, isso não acontece. O que a gente viu nos últimos anos é que houve uma estabilização. Pode considerar esse número alto, 84%, mas ele não é, porque, novamente, nós estamos deixando sem tratamento adequado mais de 16% da população de embaraçadas. Então, voltando, 500 mil não consegue nem ter pré-natal. E esse é um dado importante dos estudos qualitativos, como a gente vai ver, porque faz muita diferença nos resultados perinatais. 3 milhões não têm acesso ao teste. E pelo menos, vamos dizer, 1,5 milhão não tem acesso ao tratamento adequado. Então, a gente tem números importantes que impedem que aquelas altas coberturas necessárias façam com que as Américas cumpram com a eliminação. Aproximadamente 23 mil recém-nascidos na região têm sífilis congênita. É uma estimação. Porque eu vou mostrar para vocês agora, e vou passar direto para o gráfico, que ele é mais explicativo, o que aconteceu com os casos reportados. Então, outra vez, são dados oficiais reportados para os países para o monitoramento dentro da Organização Pan-Americana de Saúde. E abaixo, em laranja, estão 36 países. Esses 36 países, se vocês olham assim rapidamente, vão dizer, bom, Suzane, todos eles quase alcançaram, né? O que aconteceu? Nós sabemos que aí tem subnotificação, e aí tem 11 países que não contaram os natimortos, e aí tem países que não têm sistema de notificação confiável, sólido, consistente, que a gente possa dizer, esse é o dado real. O Brasil tem um sistema de vigilância para sífilis há muitos anos. Aqui, nessa conferência, eu vejo vários dos meus colegas que sabem muito mais do que eu, os responsáveis pelo sistema. E, de fato, nos últimos anos, sentado aqui na frente um deles, o Disseu, o Brasil fez um esforço enorme para disponibilizar os testes rápidos. A realização do teste rápido, a melhora da vigilância e também a falta de penicilina fez com que, nos últimos anos, o Brasil tivesse um acréscimo impressionante de número de casos. Ontem, conversando com a coordenadora, com a diretora dessa área no Ministério, a Adélia Benzaquem, ela me disse que sim, o número que eu havia lido nos informes de quase 15 mil casos é o que eles estimam. É bom ou é ruim? Eu acho que tem um lado muito bom disso, que, finalmente, a gente está testando mais mulheres. O acesso ao pré-natal no Brasil é mais de 96%. É bom que a gente tenha muito teste rápido?
o que aconteceu com a penicilina? Também não dá tempo de discutir aqui, mas rapidamente todos tenham, né, em mente que nós estamos tratando de uma droga que a matéria-prima está na mão de 2 países e que não tem interesse comercial. Essa é a grande diferença. Não tem. A penicilina não é uma droga que dá lucro. Então, muitos países começaram a produção nacional dos medicamentos. Se não existe esse compromisso, nós vamos ter falta de abastecimento de maneira permanente. Como eu disse, não dá tempo de discutir aqui, mas ele é um dos pontos para discussões setorizadas que nós devemos fazer. E isso me remete à minha vida anterior, como diretora nacional de Ciência e Tecnologia, onde um dos nossos trabalhos era conseguir que as drogas para as populações pobres e vulneráveis fossem produzidas e não apenas aquelas em que a indústria tem alto percentual de lucro. Quando a gente faz uma análise geral, isso é um quadro só para vocês terem uma ideia, a gente vê que no Caribe muitos países avançaram, alguns que não são do Caribe também, como Cuba, Chile e outro. A maioria do que está no meio dessas colunas ainda não conseguiu, fez avanços, e em a maioria desses países você encontra estudos, discussões sobre auditoria, novas maneiras de fazer diagnóstico, diagramas reversos começando com treponêmico, segmento de recém-nascido, várias intervenções buscando melhorar. E em alguns países a gente não tem informação suficiente. A gente tem vários desafios para eliminar a sífilis congênita. Seguramente, o primeiro deles está relacionado com o momento que a mulher começa o pré-natal. Isso nós discutimos longamente em populações vulneráveis, porque justamente as que mais necessitam, as adolescentes, as que vivem na área rural, as que têm menos informação, que têm acesso demorado aos serviços, porque em alguns países da América Latina ainda precisam pagar, elas chegam no pré-natal quando nós não temos tempo, a partir da 20ª semana. Além disso, fazer o diagnóstico demora, porque uma mulher pode precisar até 6 vezes, de 6 visitas, para conseguir, isso é um artigo ótimo, que foi publicado, mostrando que ela pegava a consulta, depois voltava para marcar o laboratório, voltava para pegar o resultado. Enfim, era uma sequência de demoras. É preciso também a gente tratar o parceiro, e isso é uma das discussões mais complexas para a sífilis. A mulher não tem nenhum sintoma, ela tem um resultado e diz: eu tenho sífilis, você precisa ir ao médico. Se ela consegue que o marido vá, às vezes o centro de saúde não tem elementos ou não consegue dar espaço para isso acontecer. E o que eu já conversei com vocês sobre a falta de penicilina. Nós precisamos continuar trabalhando para a implementação de testes rápidos. Não existe intervenção mais custo-efetiva, e nós estudamos vários lugares, vários países, e os países que, de fato, avançaram, e está aí o exemplo do Brasil, foi o uso do teste rápido, massivo, como faz o Chile, como fazem muitos países. Primeira consulta, teste rápido, positivo é igual a um shot de penicilina, that's it. Acabou, e a mulher já tem, pelo menos, evitada a sífilis congênita. Depois ela trata se ela precisa de uma 2ª ou 3ª dose. Já considerei para vocês várias coisas do que acontece no sistema de vigilância. Nós precisamos integrar ele, porque muitas vezes ele não está na área materna e tampouco está no que seria na área de vigilância das infecções de transmissão sexual da maneira que devia estar. E fazer as comparações necessárias para incluir, mostrar a necessidade de incluir o desfecho de mortinato. Isso é, talvez, o nosso maior desafio. E por quê?
Então, eu vou trazer para vocês agora, rapidamente, algum dos estudos que o Centro trouxe. Todos têm a fonte, e eles estão disponíveis na internet e também na página do CLAP. O primeiro mostra aquilo que eu venho falando. O que acontece quando a gente não tem um pré-natal? Dobra a possibilidade de ter sífilis. Esse primeiro estudo ele foi realizado na Argentina, em 28 maternidades, e teve 170 mil registros. Ou seja, é um estudo de base populacional em um país com ótimos recursos, como é a Argentina. Nós tivemos esses resultados. Se a gravidez não é planejada, isso pode aumentar a possibilidade de sífilis em 25%. E se ela está numa idade extrema ou é múltipla, como a gente vai ver em outro estudo, em quase 20%. Mas o mais importante está relacionado aos resultados neonatais. Primeiro, a morte fetal, né, o natimorto. Segundo, o baixo peso e a prematuridade. Um outro estudo que nós realizamos, esse foi feito no Peru, levantou dados de uma década, de 2000 a 2010, em 37 cidades, com 650 mil registros. Esses estudos eles são feitos através do Sistema Informático Perinatal, que é um sistema muito conhecido na área materna. Eu me atrevo a dizer que aqui talvez menos conhecido, dado que a maioria das pessoas aqui não está exatamente na área materna. Mas o Sistema Informático Perinatal ele é usado em mais de 20 países da nossa região, e a gente consegue ter dados com esses números de registro. Como a gente pode ver, pelo menos, e eles têm no Peru 3 áreas que eles definem bem, a costa, a serra e a selva, existem diferenças importantes quando a gente olha educação, quando a gente olha o número de consultas pré-natal, a paridade, o estado civil e a localização da mulher. Na selva ou na floresta, dobra o risco. O último estudo, ele foi um estudo que nós também realizamos através do Sistema Informático Perinatal, e nós recolhemos de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, nós tínhamos um banco de dados com 1 milhão de casos, mas selecionamos, porque eram os registros mais completos, e nós usamos várias análises multivariadas nesse estudo, aqui não há tempo de explicar cada um, e chegamos a 370 mil registros. E aí ficou a incidência, só porque muita gente me perguntou, a prevalência foi de 1,1, nós tínhamos 0,4 de natimortos, e ficou claro aí que a idade materna, a presença de anomalias congênitas, e um natimorto prévio fazia grande diferença no resultado sífilis materna e mortinato. Os mortinatos e a sífilis materna são componentes fundamentais quando nós contamos, né, e vários daqui sabem disso, e não conseguimos alcançar o ODM4 em vários países. Eles permanecem dentro do set de indicadores que nós devemos alcançar em 2030 com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu não queria terminar com mais notícias, né? E eu falei muito no final de equidade. Tudo que a gente discutiu aqui foi equidade. Se um país oferece para todos, se todos têm acesso, se as mulheres mais vulneráveis que vivem numa selva, ou que são afrodescendentes, ou que são adolescentes, ou que são mães acima de 35 anos, conseguem ter um acompanhamento. Mas nós temos boas notícias. O primeiro país que globalmente conseguiu receber o diploma, né, de ter eliminado a transmissão vertical de sífilis e HIV foi Cuba, que é o país menos desigual da região, que é o país onde os indicadores de saúde têm uma relevância muito importante no sistema político. Então, esse país conseguiu. Existem outros que estão a caminho, na região e fora da região,
mas é bem exemplar, e por isso eu deixei ao final dos números mostrar porque Cuba conseguiu. Não quero falar bem de recomendação, mas sempre as pessoas perguntam, e a gente então deveria ter um pré-natal separado para sífilis? O que a gente deve fazer para funcionar o tratamento de sífilis? De nenhuma maneira. Nos países onde nós conseguimos reduzir a sífilis congênita, na atenção primária que isso foi feito. E é aí que nós devemos colocar os nossos esforços. É preciso, sim, ter testes rápidos e segmento. Isso em todos os países. O que falta é o segmento. A mulher é detectada com sífilis e não existe segmento para isso. Sobre os sistemas de saúde, também falei, mas não custa repetir. Nós temos que melhorar a qualidade, a representatividade. Às vezes o dado existe, ele não está no lugar certo e ninguém analisa. E convidar alunos, residentes, para trabalhar sobre os dados. Quando a gente trabalha sobre os dados, e nós publicamos mais de 12 investigações, papers, publicações nos países, a gente viu claramente que melhora a evidência, ajuda o tomador de decisão a saber o que fazer. Um dos exemplos, no estudo que eu não tenho tempo de mostrar, é o do Uruguai, onde a gente conseguiu localizar os bairros onde errava, onde quebrava a linha de tratamento, a linha de cuidado. Eu acho que isso é muito importante da gente estimular. É preciso, claro, desagregar dados. Se a gente não sabe a idade, de onde ela veio, nós não vamos conseguir. E, por último, se a gente pensa num futuro, e eu gostei muito da última apresentação, que trouxe elementos de saúde materna, onde existe muita resistência para a mudança, uma mudança fundamental para os nossos serviços. E aí, em linha, e é muito importante ler o documento desse novo marco global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é integrar. Se nós não integrarmos os serviços, se nós não somarmos esforços, se nós não fizermos uma potencialização das ações, nós não vamos conseguir alcançar. Então, os serviços de saúde materna e de DST, HIV, necessitam ter uma integração mais apropriada. Nós precisamos também melhorar a qualidade do pré-natal e fortalecer os serviços como um todo. Eu espero que, no futuro, alguém tome esse primeiro slide, chegue aqui e diga: eu vou contar para vocês uma história. Havia no planeta sífilis congênita e agora não tem mais. Muito obrigada.